do Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO. Estamos aqui diretamente do estúdio CREMEGO para homenagem ao professor Dr. Onofre Alves Neto. Aqui na mesa conosco a esposa do professor Onofre, a dona Cristina, o seu filho Vitor Trindade e o professor Maurício Barcelos, que é professor da Faculdade de Medicina e também aqui representando a turma original do professor Onofre. Eu queria passar a palavra ao presidente do Conselho de Medicina, agradecer ao Conselho de Medicina essa oportunidade para a classe médica. Essa aqui é a Casa do Médico, do Estúdio CREMEGO. Professor Paulo Vencio e os seus 42 conselheiros. Professor Paulo Vencio, por favor. Bom dia, professor Valdemar. Bom dia a todos. Creio que vocês estão me escutando. Eu estou na estrada, peço desculpa aí a todos. Mas eu não podia deixar de entrar para deixar o meu abraço aí à família do Dr. Onofre, em especial a minha comadre, minha cunhada, a Carol, e o meu sobrinho Lucas, que estão aí na live. Peço, então, que continue a homenagem ao Dr. Onofre, que era um amigo muito querido, passamos muitos anos trabalhando juntos. A palavra está com o senhor, professor Valdemar. Bom dia a todos. Obrigado, professor Paulo Vencio. Agradecer também aqui a nossa informática, o Regis. Professor Onofre, pessoa importante aqui na nossa esfera da classe médica de Goiás e do Brasil. O professor Onofre, além de médico, especialista em anestesiologia, foi professor da Faculdade de Medicina em anestesiologia na Universidade Federal de Goiás. Lá foi presidente, supervisor de anestesiologia, coordenador da COREME, Comissão de Ciência Médica, por 2 ou 3 mandatos. Foi membro dessa casa, conselheiro do Conselho de Medicina, CREMEGO. Foi diretor científico do CREMEGO, posição que nós ocupamos hoje. Fico envaidecido por ocupar essa cadeira, que era do professor Onofre. E o professor Onofre teve uma história importante aqui, além disso, membro da Academia Goiana de Medicina. Acompanhando o CREMEGO, nós temos hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o Dr. Augusto Takashima, presidente da Academia Goiana de Medicina, o Dr. Natalino Peixoto, presidente diretor da Faculdade de Medicina, o professor Fernando Carneiro, presidente da Associação Médica de Goiás, o Dr. Washington Luiz, além do CREMEGO e também os sindicatos médicos nos acompanhando. O professor Onofre teve uma evolução de um evento complicador ligado a essa pandemia, que muito nos assusta, e acabou que Deus o levou nessa condição. O professor Onofre tem um histórico grande no seu currículo Lattes, mas o seu casamento, portanto, ele se formou em medicina, filho de Maria Alves do Amaral, de Cidestron Alves Rodrigues, dona Ana Maria Alves, 98 anos de idade. Ele se casou com a dona Cristina em dezembro de 85. Cristina Lopes Trindade Alves está aqui conosco. Dona Cristina é psicóloga. Tem o filho Vitor Alves Trindade, médico veterinário. Dr. Onofre, portanto, fez o seu curso primário em Morrinhos, na década de 60, também década de 70, quando concluiu no Colégio Carlos Chagas, em Goiânia. E teve uma atividade na década de 80 no campus universitário de Pix, no Piauí. Depois se tornou sócio efetivo da Cidade Brasileira de Estudos da Dor. Também tinha uma ação muito forte na condição da dor. Teve algumas premiações, um reconhecimento, diploma de reconhecimento. Membro da Comissão de Ética do Hospital São Francisco, atuou por muitos anos no Hospital São Francisco. E aqui os diretores do Hospital São Francisco também estão conosco nessa live. Participando dos congressos brasileiros de anestesiologia e também de estudo da dor. Homenagem ao mérito pela Faculdade de Medicina, recentemente pelo professor Fernando Carneiro. Ele, no ano de 2015, perto do seu aniversário de 62 anos, ele sofreu um acidente vascular cerebral, de tipo hemorrágico, onde foi submetido à craniotomia, foi internado no Hospital São Francisco.
Depois realizou o programa de reabilitação, uma melhora importante do quadro cerebral. Tem uma atividade, portanto, importante no CRE também. E foi coordenador, então, da Coreme, que nós já comentamos. E a última homenagem foi em 2019, feita pela Faculdade de Medicina, ao Dr. Onofre, professor daquela faculdade durante muitos anos. Eu queria, então, passar a palavra primeiro ao professor Maurício Barcelos, que é da turma original do professor Onofre, para que faça os seus comentários. Professor Maurício, por favor. Apareceu uma pessoa na estrada, então logo passa pra cá não aparece. É problema deles, né? Não faz filme. Eles já apareceu de polícia, viu? Bom dia a todos, familiares, colegas médicos, amigos da família Médicos 80. Bate aqui. Com a honra de representar a família Médicos 80, estou aqui para falar um pouquinho do Onofre. Onofre Alves Neto. Amigo, irmão de fé, camarada, meu padrinho de casamento. Se a voz ficar embargada na garganta, a saudade e a dor angustiar o peito, permitam-me chorar. A nossa corrente tem perdido os elos. E quantos? Na turma Médicos 80, Onofre foi o 15º elo perdido entre os 110 colegas médicos. Foi antes do esperado, para continuar a sua jornada agora no plano espiritual, ou onde queiram designar, de acordo com as crenças de cada um. Acho que tem vários colegas médicos 80 nos assistindo. Se vocês lembrarem do nosso chaveiro comemorativo da nossa formatura, nos idos de 1980, verão que lá está representada a luta da vida contra a morte. Nosso máximo nem sempre é o suficiente. Com frequência, perdemos a luta, por maior que seja a nossa expertise. A Covid está aí para nos provar isso. Um dia foi Murilo, outro foi João Borges, outro nosso querido mestre Jong, médico da minha família quando na minha infância, e tantos outros amigos, colegas médicos, e agora um ícone, o Onofre, uma unanimidade na turma Médicos 80. A ficha ainda não caiu. Penso que a qualquer hora encontro o Onofre por aí. Morremos aos poucos e a minha corrente está mais curta. Falar do Onofre não é fácil. Volto em 1977, quando saímos do ciclo básico e fomos para o profissional, no HC, Faculdade de Medicina da UFG. Não me lembro do primeiro encontro com o Onofre, mas era da minha turminha, pois assim nós, os 110, éramos divididos em 8 grupos para cursar as diferentes disciplinas. Apesar de não lembrar desse primeiro encontro, nunca me sai da memória que nunca mais vivemos um sem o outro nestes últimos 45 anos. Foi amor à primeira vista. Juntos aprendemos, discutimos, divergimos,
planejamos nossas festas, fazemos festas frequentes, viagens, encontros de 5 em 5 anos no máximo. Planejamos as nossas festas, os nossos jornaizinhos e etc. Naquela época, Onofre era um exímio datilógrafo e tinha uma máquina elétrica IBM e com margarida. Só quem conheceu sabe os recursos que ela permitia. E nela datilografou 9 exemplares do nosso jornalzinho na época da graduação. E eram reproduzidos e repassados de mão em mão. Naquela época não tinha o WhatsApp, nem outras facilidades. Durante o curso, na convivência com Onofre, conheci a sua família, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, a irmã que está nos assistindo, Yolanda, a mãe, Dona Dondinha. Sou muito bem tratado por todos. Sua sobrinha tornou-se minha secretária e até hoje minha amiga, a Luciana Lucena. Nosso assunto predileto, eu e Luciana, é Onofre. Na casa da Dona Dondinha, de volta e meia, roubávamos uma boia. Dona Dondinha nunca falou e nem nunca falará, mas creio que podia ver nos seus olhos quando ela falava de Onofre. Acho que era o filho que ela mais se orgulhava, não desfazendo dos demais. Lá também admirava a coleção de LPs do Onofre. Acho que era mais de 1000. Podíamos ouvir músicas boas, de todos os estilos, além de estudar. Já vamos completar 41 anos de formados. Nestes, nunca lembro de deixar de encontrar o Onofre em nenhum deles. Sempre aqui, ali, acolá, num boteco, numa festa comemorativa, via telefone ou celular. Sempre tínhamos algum tipo de contato. Vou lembrar 3 episódios do nosso convívio. O primeiro, comemorávamos 10 anos de formados em Caldas Novas, no Hotel Tamburi. Num dia destes, o filho do Onofre, o Vitor, sumiu. 5, 6 anos na época. No local tinha uma represa. O desespero tomou conta de todos, mas Vitor estava lá, são e salvo, em um cantinho, alheio ao sofrimento de todos. Em 1995, quando comemorávamos 15 anos de formados, numa viagem ao Caribe, Vitor se perde dentro de um transatlântico. Só quem conhece para saber o quanto é grande. 10 andares, 4.000 pessoas, salas e mais salas, vários restaurantes e etc. Cadê o Vitor? Depois de muito sufoco, lá estava ele entre umas senhoras americanas da terceira idade, que só falavam inglês. E no meio delas, ainda criança, e só falava português. Ao final, Vitor são e salvo. O terceiro momento, em 2012, quando tive uma hérnia discal. Dor, só aquele tanto, não passava com nada. Ramiro, que também é da nossa turma, um grande amigo do Onofre, falou: não o opero, o que seria a conduta da maioria dos profissionais da área. Não opero, pois a resposta a longo prazo é igual ao tratamento clínico e conservador. Onofre colocou-me em seu carro, levou-me para o Hospital São Francisco e fez a primeira infiltração
de uma série de 3, com a analgesia perirraquidiana. Desde aquela época, graças ao Ramiro e ao Onofre, não sinto mais nada e nem fui operado. Amém. O passamento do Onofre foi uma comoção geral na família Médicos 80. Temos um grupo no WhatsApp há vários anos, onde todos expressam os seus sentimentos, suas contrariedades, nossas divergências. Mas o grupo não se desfaz. Tem raízes. As palavras do Onofre, em sua lembrança ou santinho de falecimento, missa do 7º dia, são sábias. Peço até depois, se Cristina puder, ler as palavras dele. Senão a gente tem aqui e lê. Pedi aos colegas médicos 80 que escrevessem alguma coisa sobre o Onofre. Marta Finotti, que está aí nos assistindo. Marta disse: o que dizer de um grande amigo que parte inesperadamente e prematuramente, sem que se tenha tempo para despedir? Só podemos dizer da admiração, dos laços de amizade que foram construídos ao longo dos anos, como colegas de faculdade e que foram mantidos por décadas de convivência harmoniosa. Nos lembramos do amigo estudioso, dedicado e do anestesista brilhante e competente que você se tornou, um especialista em dor. Fica a lembrança do professor exigente e preceptor de residência, que transmitiu seus conhecimentos e contribuiu com a formação de tantos colegas. Aprendemos a admirar também a sua capacidade de superação e a sua determinação em lutar pela vida, sem permitir que as adversidades o abatessem. Levaremos, amigo, sua amizade, seu companheirismo e a lembrança do seu riso alegre na memória e agradecemos por tudo que vivemos ao seu lado. Desejamos que esteja em paz, que Deus esteja ao seu lado e que, de alguma forma, nossa fé possa levar essas palavras até vocês. Sentiremos muito a sua falta. Você partiu, mas a amizade que um dia nos uniu viverá para sempre em nossos corações. Adeus ou simplesmente um até breve, amigo. Onofre gostava de chamar a gente Mauricinho das Véias, Periclim. Então, vamos ver o que o Péricles falou dele, que era o Periclim para o Onofre. Na nossa turminha da faculdade, Onofre era considerado como o irmão mais velho. Não pela idade, mas pela postura de ser uma pessoa mais vivida, com opiniões firmes e acertadas, tranquila e paciente, sempre otimista, com um sorriso aberto ao nos encontrar, preocupado com cada um de nós e com conselhos sábios. Um lutador que fez por onde achar meios de sustentar durante o curso de medicina. Inclusive, em certa época, chegou a ter uma pequena gráfica que o ajudou a se manter. Lembro que um dos primeiros carros a álcool de Goiânia foi dele, com esforço próprio, um Corcel 2. Luciana, a sobrinha dele, eu pedi para ela falar ao vivo, online. Ela falou: doutor, acho que eu não consigo falar online, mas eu gostaria muito de dizer que, como primeira sobrinha dele, tive o melhor tio do mundo durante a minha infância e que guardo as melhores lembranças de como é ter um tio amoroso e preocupado com todos e que jamais deixou de estar presente em todos os momentos importantes de nossas vidas. Tanto no momento de alegria, no nascimento de um filho
ou quando tínhamos 6, 8 e 10 anos. E lá estava ele, quando fizemos a amigdalectomia, nos acompanhando. Ou seja, como tio, foi sensacional. Como médico, espetacular. Outro grande amigo do Onofre, o Pausanes, que hoje está em Rondônia, eu falo grande amigo, mas o Onofre era amigo de todos. Então é difícil a gente qualificar essas coisas. Pausanes afirma. Sobre o Onofre, eu não sei o que falar, porque meu maior sentimento é o de irmão e não o de colega. Já falei alguns dias atrás de nossa estada em Picos, no Piauí, onde fazíamos internato rural, onde convivemos, conversamos e aprendi com ele muitas coisas. Levaria um tempo para repetir tudo o que falei. Não vou dizer que era quase um pai, porque tínhamos a mesma idade, mas era simbolicamente o médico. Tinha a postura, o carisma, a seriedade, a responsabilidade de um legítimo médico. Fui anestesiado por ele em uma cirurgia no ombro esquerdo. Só me lembro dele pedindo para eu contar até 10. Quando cheguei no 5, já era, não vi mais nada. E não senti dor nem no pós-operatório tardio. Logo depois, viajei para os Estados Unidos e também não senti nada. Elogiá-lo como médico é totalmente desnecessário. Ele fará falta como médico, mas fará muita falta como amigo, pai, esposo, professor e cidadão. Por muito tempo sentiremos falta dele. Nas nossas reuniões, então, da esposa, Cristina, que nos mandou, logo após o falecimento do Onofre, uma mensagem via o nosso grupo de WhatsApp, do qual ela faz parte. Lá também várias esposas participam. Temos realmente uma família. Cristina diz, sim, é um momento sem palavras. Onofre conhecia o coração dos amigos que tem. Não precisa de palavras. Vitor e eu tivemos o privilégio de conhecer vocês. A turma, os colegas. Tivemos o privilégio de fazer algumas viagens, viver bons momentos juntos. Também o cuidado e socorro ímpar em muitos momentos. A turma Médicos 80 é diferenciada. Vocês bem sabem disso. Vitor e eu confiamos em vocês, como amigos e profissionais. Vocês, a turma, conviveram em diferentes etapas, desfrutam da amizade e cuidam uns dos outros. Muito lindo isso. Onofre, Vitor e eu recebemos muito de vocês. Muito grata por tudo. Por favor, transmita a todos o nosso, meu e do Vitor, reconhecimento, agradecimento, carinho, abraço e gratidão. Finalizando, pessoal. Dona Dondinha, que é a mãe do Onofre, vou criar coragem e irei visitá-la. Ainda não fui, porque faltou coragem. Amigo Onofre, até breve. Muito obrigado, professor Maurício Barcelos, pelo emocionante relato. Eu queria passar a palavra, então, ao professor Fernando Carneiro, diretor da Faculdade de Medicina da UFG e hoje coordenador da Corem HC EBSER UFG. Professor Fernando, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento ao Dr. Paulo Vencio, extensivo a todos os membros do Conselho Federal de Medicina, e ao cumprimentar
à senhora Virgínia e ao Vitor, estendo aos demais participantes desse link. A emoção, ela é plena. O momento presente não nos permite a comunhão de um mesmo ambiente físico, como era de costume entre nós, em situações como a que vivemos agora. Estamos reunidos, cada um em sua casa, em seu consultório, dentro do carro, em viagem, enfim, um em cada lugar, mas todos juntos, comungando do mesmo objetivo, vivendo a mesma emoção, dividindo o mesmo pesar. A máquina nos separa, a saudade nos une. Peço desculpas. No dia 7 próximo passado, o vírus do Covid-19 deixou o mundo mais pobre, a anestesia mais pobre, a comunidade médica mais pobre, a humanidade mais pobre e a nós mais pobres e tristes. As cortinas se fecharam. A ópera terminou. Deixou o cenário o Dr. Onofre Alves Neto. Gostaria de solicitar a todos, com a permissão do professor Valdemar, um minuto de silêncio, para que no encontro de almas possamos vibrar por todo o universo nosso sentimento de pesar pela perda irreparável do nosso inesquecível colega de profissão e amigo. Peço a vossa permissão, senhor presidente da mesa. Perfeitamente, professor. Muito obrigado. Seus familiares, apesar de viverem momentos de tristeza, onde encontrar espaço para se sentir orgulhosos pelo gigante humano e profissional que foi Dr. Onofre Alves Neto. Foi ele um maestro no mundo profissional, como médico dedicado, anestesiologista competente, que nos deixa um legado de grande valor. Como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, expresso nossa gratidão pelos seus feitos como professor, chefe de residência de anestesiologia, diretor da Coreme, difundiu ensinamentos de dimensões e significados imensuráveis. Como amigo de sua família, minha gratidão mais profunda por ter usufruído da companhia e do acolhimento de todos. Tenho certeza, Cristina, abro aspas,
guerreira incansável, lutadora, e que no silêncio da sua simplicidade nos deixou um legado muito grande. Ela nos deixou o legado da cumplicidade. Ao Vitor, hoje homem, aos seus familiares, seus amigos, seus discípulos, seus parentes, honrarão sua memória na medida da sua semeadura. Tenho hoje comigo uma saudade doída de amizade e funda que o tempo, assim espero, transformará numa lembrança tatuada na alma de boas recordações. Deus esteja com todos e que a luz divina proteja o Onofre e seus familiares. Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Pedir, então, ao presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, doutor Augusto Takashima. Doutor Augusto, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sei que esse é um momento difícil, até pelos depoimentos que aqui tão ricamente ilustraram a grandiosidade do Dr. Onofre, mas eu gostaria de cumprimentar e agradecer especialmente a senhora Cristina e a Vitor por poder participar desse momento, representando 12 mil sócios da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e testemunhar o papel que o Dr. Onofre teve em nossa sociedade como um dos grandes expoentes da dor, como bem comentado aqui, inclusive com depoimento sobre o tratamento clínico, sobre esse aspecto humano que ele tinha ao tratar seus pacientes. Esse é um momento único para que, como entidade, nós possamos transmitir aqui todo o legado que ele deixou, porque ele foi um membro muito ativo de nossa sociedade. Ele foi presidente da Sociedade de Anestesiologia de Goiânia, em 90, 91. Ele foi membro da Comissão da Dor, presidente da Comissão da Dor, foi presidente também de uma prova muito importante da anestesiologia, que é o Título Superior de Anestesiologia, que o Dr. Fernando e o Dr. Haroldo bem conhecem a importância desse título. Ele foi presidente dessa comissão. Ele criou muitos amigos dentro da sociedade, inclusive em março, quando ainda estava vivo, ele foi homenageado pela Sociedade Baiana de Anestesiologia como membro honorário. É uma distinção extremamente difícil para uma sociedade do Nordeste conceder a um membro de Goiás. Significa que o doutor Onofre realmente fez grandes amigos, exerceu um grande trabalho e criou laços. Nós percebemos esses laços pelo depoimento, por essa cerimônia. E creio que uma das frases que pode bem ilustrar essa situação é a frase da Bíblia de 2 Timóteo, do apóstolo Paulo, quando ele, ao final de sua vida, ele diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Creio que essa frase representa bem o espírito do Dr. Onofre. Eu, particularmente, eu não tive o privilégio de conviver da mesma forma que vocês conviveram com o Dr. Onofre. Mas eu posso perceber que ele foi um mestre na arte de equilibrar a sua vida profissional, que ele exerceu com muita distinção, sua vida familiar, porque nós temos aqui uma família sólida, uma família que lamenta a perda, mas, ao mesmo tempo, sente-se feliz por ter sido criada, por ter tido uma base tão sólida como uma figura de Onofre. E, ao mesmo tempo, ele também cultivou as amizades. E amizade e família são os pontos em que as pessoas elas se debruçam, elas se voltam quando estão no final da vida.
Uma enfermeira australiana especialista em cuidado paliativo, a enfermeira Warren, ela escreveu um livro sobre os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm ao final de sua vida. E dentre esses 5 maiores arrependimentos são a dedicação excessiva ao trabalho e o negligenciar a família e os amigos. Isso não aconteceu com Onofre. Ele soube conciliar todos esses aspectos. E vocês são a prova disso. Todos aqui pranteiam, lamentam a perda, mas celebram a vida, celebram a amizade, celebram os bons momentos. Então, Onofre, ele partiu, mas continua vivo em cada um de vocês, em cada instituição que ele passou. Ele deixou um legado, deixou um perfume. E isso é algo que eu, particularmente, no momento em que também eu me for, eu tenho esse anseio. Eu tenho essa vontade de deixar essa marca no mundo. E Onofre deixou essa marca. É um momento de dor, é um momento de tristeza para todos nós, mas eu lamento por não ter tido mais tempo de conviver com Onofre como vocês conviveram. Vocês tiveram esse privilégio, vocês têm essa marca e vocês vão carregar esse legado para sempre. E isso é uma coisa muito boa, porque no final é isso que conta na nossa vida. São os amigos, são as famílias, são a família, é o que realmente nós, no final, é o que nos sustenta, é o que nos faz viver a nossa motivação. Minha homenagem a todos os familiares, a todos os amigos. Em nome da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eu digo que o Dr. Onofre foi um excelente guerreiro na frente da luta da medicina e da anestesiologia. Todo o meu respeito e minha consideração. Boa noite. Obrigado, professor Augusto. Professor Washington Luiz, presidente da Associação Médica de Goiás, por favor. Bom dia a todos, em nome da esposa, cumprimento a todos. E quero parabenizar o CREMEG mais uma vez pela justa homenagem. E na minha visão em relação ao Dr. Onofre, apesar de concordo com tudo que foi falado, mas a frase do Maurício Barcelos é muito interessante quando ele cita do Pausani também, no relato do Pausani, citando que ele tinha o aspecto de pai, não pela idade, mas pela postura. E essa foi isso caiu muito bem para mim na hora que fala, quando eu tive contato com ele no CREMEGO, como conselheiro do CREMEGO, e a postura dele era exatamente essa, a postura de pai, aquela serenidade, o jeito de falar, a calma, a tranquilidade, e a postura de professor em ajudar. Sempre que você perguntava, ele tentava explicar o passo a passo, desde o início, como é que era, como é que fazia. E do ponto de vista político, um agregador, né? Ele não queria esticar a corda, ele queria unir as duas extremidades da corda. Ele queria trazer todos para junto, e essa era a forma dele demonstrar do ponto de vista político a forma agregadora que ele é. Como professor da faculdade, tivemos alguns contatos, eu ainda na graduação, e depois, como professor da faculdade, ele coordenando o centro cirúrgico e orientando todos os residentes. Então, é uma pessoa que tem uma história belíssima, belíssima, de profissão, um profissional que todos já falaram ainda da expertise dele, e uma pessoa de um grande coração, né? Então, eu acho que isso é o que exprime ele, demonstra o que ele é, o que ele foi, né? Mas o jeito de apaziguador e de paizão, eu acho que é o que mais define ele. Parabéns, um grande abraço a todos os familiares, tenham orgulho da história do Onofre junto a todos nós.
Muito obrigado. Obrigado, professor Washington. Está conosco também o doutor Haroldo Maciel, médico anestesiologista, membro do conselho do Cicobi, nesse caso representando, além da anestesia, o doutor Nonato, presidente da Cicobi. Doutor Haroldo, por favor. Obrigado pela palavra. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a todos do CRM em nome do professor Dr. Valdemar, grande amigo de longa data. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas anestesiologistas em nome do Dr. Augusto Takashima, nosso presidente, e a toda a família do Dr. Onofre, em nome da senhora Cristina e do Vitor, que estão aqui presentes. Parabenizar o CRM pela iniciativa, uma homenagem extremamente justa ao Dr. Onofre. Dr. Takashima, apesar de não conviver longamente com o Dr. Onofre, usou um termo que o descreve de uma maneira bastante justa, que é o termo de mestre. É assim que eu me referia ao Dr. Onofre. Eu sempre chamei de mestre Onofre. E eu estava dando uma pesquisada para ver se realmente era um termo justo para definir o Dr. Onofre. E o que ser mestre? Ser mestre é ser perito, ser determinado no campo do conhecimento, ser instrutor, ser orientador, ser conselheiro. É sonhar o sonho dos aprendizes. É ser exemplo de dedicação, respeito, doação, ética, moral e humildade. Muito já foi falado aqui. A parte científica do Dr. Onofre, a parte de busca incessante pelo conhecimento, a parte de ser determinante, de ser determinado, de ser vanguarda, essa é a face mais fácil e mais exposta do Dr. Onofre. Mesmo aqueles que conviveram superficialmente com ele, facilmente perceberam. Mas a convivência é um pouco mais íntima. Fazíamos-nos perceber também essas outras características que compõem o mestre. O Dr. Onofre era uma pessoa que estava sempre aberto a ensinar, sempre aberto a compartilhar o seu conhecimento. Se fosse necessário, abria inclusive as portas da sua casa para que nós pudéssemos pesquisar dentro da sua vasta biblioteca. Então, era uma pessoa que tinha, no compartilhamento do seu conhecimento, talvez uma das suas maiores virtudes e dos seus maiores gostos, né, ao longo da sua história. Foi, sem sombra de dúvidas, ou é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores expoentes da anestesia do estado de Goiás, com reconhecimento nacional, como já foi também aqui citado, sendo inclusive homenageado por outras sociedades de outros estados. Para exemplificar essa característica do Dr. Onofre, eu vou me permitir, peço licença para vocês, de contar um caso pessoal. Eu conheci o Dr. Onofre em 1990, quando eu ingressei na residência de anestesia. Então, eu pude conhecer o que já foi citado aqui também, da face rígida como professor, da face exigente como professor do Dr. Onofre, que é o responsável pela formação, é corresponsável da formação de várias gerações de anestesiologistas aqui no nosso estado. Então, fui aluno dele na residência e fui colega dele depois, quando éramos staffs lá do HC, né? Fazíamos parte do corpo de preceptores do HC. Nos anos de 2006, 2007, nós tivemos um probleminha, uma complicação com um profissional aqui no HC, que teve a complicação anestésica e tal. E num dia eu estava presente no centro cirúrgico, fui chamado a ajudar a conduzir, e diante disso me veio a ideia de tentar publicar alguma coisa, como um relato de caso, de uma complicação, para poder ajudar a comunidade dos anestesiologistas com relação a esse fato. Como eu não tinha experiência alguma com relação ao trabalho científico, fui à caça do Dr. Onofre. Foi quando ele abraçou a causa, deu todas as orientações possíveis, revisou o artigo e nós publicamos, no meu caso, pela primeira vez, um artigo na Revista Brasileira de Anestesiologia. Então, eu diria que o artigo
tem a minha participação, tem a minha letra, mas tem a caligrafia do Dr. Onofre. Ele foi extremamente importante, extremamente solícito nessa ocasião. E, a partir daí, todas as vezes que o Dr. Onofre encontrava um artigo científico nas suas leituras, né, incessantes, que dissesse respeito a esse tema, o Dr. Onofre se dava ao trabalho de imprimir, na época a gente não tinha essas facilidades de hoje, né? Imprimia, deixava com um residente para mim lá no HC, entrega isso aqui para o Haroldo, que esse tema aqui é um tema que o Haroldo se interessa. Então, uma pessoa que não só se preocupava com o seu conhecimento, com o seu aprimoramento, né? Que preocupava com o crescimento e aprimoramento científico de conhecimento de todos os seus colegas. Então, tenho muita sorte de ter vivenciado, de ter convivido com o Dr. Onofre ao longo da minha formação e nos primeiros anos da minha experiência como profissional. Eu diria que o sentimento de perda de todos nós é muito grande, óbvio. A anestesiologia do Brasil deixa adquire uma lacuna enorme. Dificilmente a gente terá no estado de Goiás um anestesiologista com tanta presença, com tanto respeitabilidade, com tanto conhecimento, tanto reconhecimento, tanto aqui quanto fora de Goiás. E se pudesse resumir uma palavra para definir a minha convivência com o Dr. Onofre, essa palavra seria gratidão. Então, sou muito grato de poder ter convivido, de poder ter usufruído da convivência com ele, e espero que a família encontre, é óbvio que vai encontrar, o amparo, o apoio, o conforto necessário para que se permaneçam unidos e cada vez mais fortes diante desse momento de grande perda para todos nós. Obrigado. Obrigado, doutor Haroldo. Conosco também o doutor Igor Naves, que é médico anestesiologista e presidente da SAEGO, Sociedade de Anestesiologia do Estado de Goiás. Doutor Igor, por favor. Olá, um bom dia a todos. Eu queria cumprimentá-los a todos muito queridos. Vim representando aqui a sociedade e primeiro queria deixar o meu abraço a Cristina, minha mãe, mandou um abraço. Meu pai chama-se Antônio Rabelo, foi professor da faculdade junto com o Dr. Onofre. Faleceu tem uns 11 anos, foi amigo do Dr. Onofre, e minha mãe lembra da Cristina e pediu para deixar um abraço. Eu queria, na minha fala rápida aqui, deixar o meu sentimento de aluno que fui, o sentimento de gratidão também, mas queria ressaltar o sentimento que é uma das missões da nossa sociedade, que é o sentimento de união e essa capacidade de agregar, de incluir pessoas que teve o Dr. Onofre. E ele sempre incluía, desde da pessoa, seja ela num cargo mais alto, seja ela um estudante de medicina, sempre essa capacidade de agregar, de juntar. E, se me permitem, eu quero contar uma história de Jesus, que lembra muito bem essa característica. Dizem que Jesus saiu, né, e foi espalhar a Boa Nova, e Mateus ficou na casa de Pedro recebendo as pessoas. E Pedro foi recebido por uma pessoa que era aleijada. Mateus recebeu uma pessoa que era aleijada, recebeu uma pessoa que não era uma fama ruim na cidade. E eles queriam adentrar a Boa Nova que Jesus tanto falava, ser incluídos. E Mateus fala que não, que eles não poderiam ser incluídos, porque um era aleijado, o outro tinha uma vida ruim, ia denegrir a ideia que eles queriam passar, e manda eles embora. Chega e avisa Jesus que mandou eles embora, porque eles não representavam a Boa Nova que Jesus passava. Jesus sorri muito calmamente e fala para Mateus que não, que aqui, nessa casa, todo mundo era bem recebido, independente de em qual posição ocupasse.
E logo depois, Jesus faz o sermão da montanha, né? Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados a todos, mostrando esse fator de união, de inclusão, de capacidade de agregar as pessoas. E ao final da genealogia de Mateus, ele inclui pessoas que até não eram da família dele. Quando os cientistas foram pesquisar, eles pesquisam e essas pessoas não são da família original de Mateus, mas foram incluídas na genealogia dele, mostrando exatamente a mesma ideia que o Dr. Onofre tinha, que era essa capacidade de agregar pessoas, sempre muito exigente, mas uma exigência que unia, que somava, que incluía. Tanto é que ele tinha essa capacidade de ser multi-homem, né? Estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas, porque se planejava e queria todos com ele. Nunca segregando, excluindo, sempre incluindo e tornando a gente cada vez mais forte. A nossa sociedade até hoje guarda esse legado, o legado da inclusão. Somos mais fortes juntos. Então, não importa se você é aleijado, se você não está numa situação boa, se você ainda não sabe muito de anestesia, o Dr. Onofre sempre tinha uma palavra amiga e uma capacidade de incluir a todos nós, e nós somos extremamente gratos por isso, tá? Devolvo a palavra ao Dr. Valdemar, a gente fica sempre emocionado também, mas eu acho que a sociedade é muito, muito agradecida a ele por tudo que ele fez. Todos nós que já ocupamos esses cargos, sabe da dificuldade de se somar, de se agregar, de se unir, e ele fazia isso com maestria. Obrigado, doutor Onofre, onde quer que o senhor esteja, fica aqui as nossas vibrações de amor e de carinho e de gratidão, senhor. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Igor. Conosco também o doutor Tarek, presidente da Comissão Estadual de Ciência Médica do Estado de Goiás. Uma relação muito próxima, tanto familiar quanto institucional, com o professor Onofre. Esposa do doutor Tarek, Carla, sobrinha do doutor Onofre. Tarek, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os familiares, os membros da banca, da mesa, em especial a tia Cristina e o Vitor, que são pessoas a quem eu tenho um grande apreço. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Onofre, como o Dr. Valdemar falou, através da minha esposa Carla, que é a sobrinha dele. E tive a oportunidade de conhecer o professor e a pessoa, né, do Dr. Onofre. Hoje peço a liberdade para falar em nome da Comissão Estadual de Residência Médica e todos os seus diretores, para homenageá-lo ao Dr. Onofre, devido aos seus vários anos dedicados ao ensino. Ele foi preceptor da residência médica, depois foi supervisor do programa de anestesiologia do HC e também foi coordenador da COREM, que é a Comissão de Residência Médica da UFG, por 3 mandatos, né? A residência da UFG, ela é a maior do estado, e a dedicar a residência médica não é um trabalho fácil. É feito muitas vezes sem remuneração, requer muita dedicação. O que a gente vê é que o Dr. Onofre dedicou sua vida ao ensino e vemos que a atividade na residência médica ele exerceu com muito amor, deixando como legado, né, às outras gerações vários trabalhos científicos, o livro, a orientação aos residentes, mas principalmente o exemplo, né, a ser seguido pelos novos médicos. Em sua vida pessoal, era uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar os outros, né? A gente vê relatos de sempre estar sendo o braço direito de várias pessoas, né? E que sua mão direita fazia, a esquerda não sabia, como é ensinado no Evangelho de Mateus. E muitos dos seus feitos, a gente só tomamos nota e conhecimento após o seu falecimento. Então, prova que ele sempre estava disposto a ajudar e, na sua humildade, né, que ele sempre tinha,
sempre conseguia estar aberto, né, a todos aqui que procuravam. Portanto, o Dr. Onofre é um exemplo de professor, médico e pessoa a ser seguida. Muito obrigado aí a todos e meus sentimentos a famílias e amigos. Obrigado, doutor Tarek. Conosco também a família Frota, família importante do estado de Goiás, do Hospital São Francisco. Seu proprietário, doutor Hugo Frota. Está conosco seu filho, Pedro Frota. Doutor Onofre trabalhou por muitos anos aqui no hospital e tinha uma relação muito forte com aquela família. Doutor Pedro, por favor. Bom dia a todos, né? Eu, de antemão, me desculpo que eu entrei e saí inúmeras vezes da reunião, eu estou em viagem aqui, mas, de antemão, eu gostaria de dar um abraço muito grande aí na Cristina e no Vitor, né? Eu queria agradecer a eles, né? Agradecer pela gratidão que eu tenho e o Hospital São Francisco tem, né, pelo Dr. Onofre. O Dr. Onofre, sem sombra de dúvida, foi um grande companheiro, né, foi um companheiro do meu avô, o Dr. Hugo, foi um companheiro do meu pai e um companheiro meu, pessoal. O Dr. Onofre, sem sombra de dúvida, foi, eu acho que o médico, né, que mais me ajudou. Ele sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Ele me incentivou e sempre me prestigiou como médico desde quando eu cheguei aqui no Hospital São Francisco. Eu cheguei no hospital em 2005 e o Onofre, sem sombra de dúvida, foi uma pessoa que me incentivou, que gostava de medicina, que tinha um amor por medicina, e eu pude compartilhar isso com ele em vários momentos. O Onofre, eu brincava que eu ficava mais com o Onofre do que com minha esposa, né? A gente operava junto, a gente almoçava junto e a gente tinha uma convivência gigantesca. Tive algumas presenças com ele, eu tenho muitas histórias com ele de medicina junto. Eu acho que eu não poderia enumerar quantas histórias que a gente tem junto. Presenciei o Onofre infartando dentro do centro cirúrgico, né? O Onofre, ele infartou no centro cirúrgico, deitou dentro da sala do centro cirúrgico, foi feito um eletro e estava infartado, desceu para a hemodinâmica, fez um cateterismo. A gente teve aquela passagem infartítica quando ele caiu, né, e fez aquele hematoma, ficou no hospital internado durante um período prolongado. Foi uma grande comoção no hospital. O Onofre sempre foi uma pessoa que tinha um carinho gigantesco por todos os colaboradores, por todos os funcionários, todos os médicos. Senti muito o afastamento dele, né? Assim que ele teve acidente, ele foi uma grande perda dentro do Hospital São Francisco. Mas eu só queria agradecer, né? Dizer que eu tenho muita saudade dele e o hospital, em nome do Hospital São Francisco de Assis, o hospital é muito grato a tudo que ele fez para o hospital. Um abraço, Cristina, um abraço, Vitor. No momento oportuno, o hospital também vai fazer uma homenagem ao Dr. Onofre. Devolvo a palavra, doutora Mara. Obrigado, doutor Pedro Frota. Dona Cristina, ela está com a palavra. Bom dia a todos. Momento. Bom dia a todos. É um momento, primeiramente, de muita gratidão por esse reconhecimento do Onofre como médico, do Onofre como colega, amigo de profissão. Muito grata por todos que estão
presentes, mesmo dessa forma online. Primeiramente, eu quero reconhecer e honrar a família do Onofre, porque o Onofre, primeiramente, foi filho da Dona Maria, a nossa querida Dondinha, minha sogra, Cidestron. Ele foi primeiro também irmão, tio, sobrinho. Depois é que foi meu esposo. E depois foi pai. E até antes de ser esposo e pai, ele foi colega também. E tudo que vocês falaram a respeito do Onofre, eu vivi na vida pessoal. E esses valores do Onofre é graças à família que ele teve e tem. É graças ao berço. E o Onofre e essa família teve um grande impacto. O Onofre é o quinto de 8 irmãos. E o pai dele faleceu quando o Onofre tinha 4 anos e meio. E essa família precisou de ser muito forte, precisou de ficar unidas, e ficaram. Eu conheci o Onofre, eu tinha 15 anos. Os meus 15 anos é diferente de uma jovem de 15 anos hoje. Eu conheci o Onofre num grupo de liderança de jovens, ele era um líder. Meus olhos se encheram por ele. Com 16 anos, nós começamos a namorar. Logo depois, ele passou em medicina, e todos os médicos aqui sabem como é essa trajetória, como a família e os amores fazem parte dessa trajetória. Mas eu me orgulho de tudo. Todos os desafios que o Onofre viveu na vida pessoal, familiar, o fortaleceram. Todos os desafios que nós dois, como casal, vivemos nos nossos 35 anos, né, de casamento. Este ano eu completaria 36. Também nos fortaleceram como casal. O Onofre, ele sempre foi muito responsável, muito dedicado em tudo. E para representar essa dedicação profissional que ajudou tanta gente, eu vou contar 2 falas do Vitor quando era pequeno. O Onofre saía cedinho e chegava bem à noite. E um dia o Vitor pequeno, porque eu sempre rezava com ele antes de dormir. Um dia o Vitor perguntou: mamãe, o papai já foi para a casa dele? E eu tive que falar: não, meu amor. O papai mora aqui, só que ele levanta muito cedo e chega muito tarde. Mas quando ele chega, ele te beija, ele te ama muito. Depois passou uns dias, o Vitor perguntou: mamãe, médico não pode ver filho? Eu falei: pode, meu filho. Mas o papai precisa trabalhar muito, tem muita gente para ele ajudar. E a gente vê ele nos fins de semana. Mas ele sempre te beija antes de sair e depois que ele chega. E eu penso que nesses últimos 5 anos e meio, com essa fatídica, né, queda que ele teve, nós vivemos, eu e o Vitor, literalmente, o que se diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Com esse acidente, o Onofre voltou para nós como pai, como esposo, para a família, para a convivência, na casa dele, que ele nunca teve como usufruir tanto. E foi assim um momento muito difícil
mas eu pude vivenciar no dia a dia, eu e o Vitor, nós pudemos vivenciar tudo isso que vocês falaram dele. Nós tivemos, tanto eu quanto o Vitor, a oportunidade de ter momentos dele como médico para nós, que o Onofre sempre foi muito destemido. As anestesias que eu tive, que aliás, 2, né? Uma anestesia de um procedimento e uma analgesia, foi ele que fez em mim. Quando o Vitor fez uma cirurgia, uma pequena cirurgia também, ele. Todos os amigos, ele era o anestesista dos amigos. Toda a nossa família, tanto do meu lado quanto dele, e os amigos, tudo, primeiro perguntava para o Onofre, qualquer assunto de medicina, qualquer indicação. Tudo, o Onofre foi um pilar para nós. E o Onofre sempre foi muito generoso, muito amoroso, muitas vezes, na forma dele expressar, ele tinha que ser forte, e ele foi. Então, tudo isso que vocês falaram como médico, eu tive notícias ao longo da vida, algumas vezes, mas também depois do falecimento dele. Ele realmente não contava o que ele fazia. As pessoas é que me contavam, ele mesmo não me contava. E na ocasião dessa queda dele em 2015 também, como o doutor Pedro disse, eu pude sentir isso, da forma que o Onofre lidava com as pessoas, também o doutor Haroldo falou, outras pessoas também falaram. Quando eu cheguei no hospital, que o Onofre que pediu para ir para lá, e eu entendi lá é a casa dele, né, em termos de profissão, que ele passava a maior parte do tempo lá. Ele tinha um amor muito grande pelo doutor Hugo, pai, tinha ele como um pai, em termos de aconselhamento, de liberdade, de conversar. Mas quando eu cheguei no Hospital São Francisco, todos me conheciam. Desde o segurança, pessoal da portaria, pessoal da copa, da limpeza, enfermeiras, todos me conheciam. Me conheciam porque eu era esposa do Onofre. Então, eu sou muito grata, doutor Pedro, eu já te disse isso. Sou muito grata por essa experiência de humanidade também, junto com a medicina. Eu, como psicóloga, a gente estuda esses meios, né, de saúde. Existe, normalmente, uma distância entre esse pessoal, esse humano, e a prática profissional. Nós tivemos essa grata experiência de viver esse momento de grande sofrimento, de grande reviravolta da nossa vida, mas de uma forma muito amorosa. Sou muito grata a toda a família, assim como também o doutor Fernando Carneiro, que o Onofre, quando teve a queda, ligou para ele, pediu para ele ajuda. E ele, além do anestesista, amigo do Onofre, nosso amigo, eu também sou muito grata. E muito grata à turma também, Médicos 80, tudo que eu precisei. E até quando eu não chamei, eles vieram e nos atenderam, nos acolheram. E nós temos muita gratidão, confiança em todos vocês. E como esposa, nesses últimos 5 anos e meio, eu tive aquele Onofre que eu conheci de volta. E me sinto muito grata por ter isso, apesar do desafio, né, do acidente. E eu quero encerrar. O Maurício disse que eu poderia dizer as palavras na lembrança, né, da missa de 7º dia. Eu não sei exatamente como estava escrito, mas é algo que nesses últimos 5 anos o Onofre falava muito para mim, para o Vitor, para a mãe dele, repetia várias e várias vezes. Que depois você lê, Maurício, mas eu vou dizer mais ou menos o que ele dizia para nós, porque o que eu escrevi lá é porque foi vivido isso. O Onofre falava que ele achava
que tudo que ele fez não foi mais do que obrigação dele. Ele achava que ele tinha que ter feito mais ainda. Que ele era muito grato por tudo, muito grato por tudo. Que ele tinha uma melhor família, que ele tinha a melhor esposa, o melhor filho, os melhores amigos, que ele tinha tudo que ele precisava, ele não precisava mais nada, que ele era uma pessoa feliz, ele gostava de estar em casa, ele falou que ele nunca pôde usufruir disso. Então ele tinha uma vida boa, apesar das limitações. E o que ficou de tudo isso, né, da nossa história, que nós vivemos o nosso último capítulo, né, que é até que a morte nos separe, e o que ficou foi a gratidão por ter vivido, por ter sido a esposa, por ter sido essa companheira, e por ter ficado o amor, a gratidão, o que ele ensinou. Eu aprendi muito com ele, nosso filho, os amigos, a família unida. Esse momento aqui de reconhecimento mostra tudo isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer ao Dr. Valdemar, Cremego, a todos que estiveram aqui, que falaram, e continuamos seguindo em frente. O Onofre está no nosso coração, ele deixa muita saudade, faz muita falta, nós ainda choramos e sentimos falta, mas, como ele falava, a vida segue, a vida é para frente. E em honra por toda essa história dele, nós seguimos em frente, juntos, família unida, amigos, seguimos em frente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, dona Cristina. Dom Vitor Trindade, filho do Dr. Onofre e dona Cristina. Bom dia a todos. E dentro de tantas palavras aqui, tantas homenagens, eu queria só agradecer mesmo pela palavra de todos e agradecer meu pai pela passagem, pela pessoa que ele foi, um grande pai, exemplo, grande marido, e gostava muito de todos, colegas, profissionais, amigos, familiares, sempre disposto a ajudar ao máximo quem estava necessitando. E dizer assim também que o quanto a vida é sensível, que a gente tem que aproveitar, agradecer, dizer para as pessoas quanto elas são importantes para a gente, porque um dia para o outro não pode estar mais junto aqui presente, mas sempre vai estar presente nos nossos corações, nas nossas lembranças. E a vida, que é bela, e a gente merece tudo do melhor, de bom dela, e temos que tentar viver da mais boa forma, mais dizer para as pessoas quanto elas são importantes e viver bastante o presente aqui agora. E obrigado, pai, por você ter sido do jeito que você foi em minha vida, e faz muita falta. Obrigado, Vitor. Estão conosco alguns conselheiros dessa casa. Vou passar a palavra para falar em nome dos conselheiros, a doutora Sheila. Doutora Sheila, por favor. Eu queria falar aqui para a família do Dr. Onofre, para a esposa, para o filho, principalmente, agradecer deles terem cedido para a gente um pouquinho, Dr. Onofre. Eu sou pediatra, ingressei no conselho com o Dr. Onofre, aprendi muito com o Dr. Onofre. Ele era uma pessoa, como vocês todos estão falando aí, que tinha o prazer de calmamente nos ensinar. Eu tive o prazer de sentar ao lado dele várias vezes na plenária,
e sempre aprendi muito com ele, me ensinou muito no conselho. Eu cheguei no conselho e tenho certeza que estou ainda com um aprendizado muito forte dele. Doutor Onofre é essa pessoa que vocês todos falaram, uma pessoa especial, maravilhosa, que muito nos ensinou. E quero agradecer a família de ter cedido esse pouquinho para a gente aprender, para ele, a gente ter tido o prazer de ter o amor dele por um pouco, e vocês cederam. Olha, guarde com vocês a lembrança do doutor Onofre, de uma pessoa exemplar, maravilhosa, tanto no meio médico como no meio pessoal. Agradeço muito a convivência, tenho muito carinho por ele, sempre tive, rezei muito por ele sempre que soube dos problemas. Muito obrigado, que Deus acolha o doutor Onofre com muito amor e carinho, que é o que ele merece. Um beijo. Doutora Sheila, já estamos indo para finalizar a nossa live. A live extremamente emocionante, devidamente merecedor para o professor Onofre, por toda a sua história. Dizer que tudo esse, estamos aqui no Cremego, inaugurando, dona Cristina, a bandeira Cremego. Essa aqui é a nossa frente. Nós estamos nessa sessão inaugurando a bandeira Cremego, devidamente autorizada pela diretoria dessa casa. E o Conselho de Medicina tem várias missões, uma delas também é reconhecer as pessoas importantes da classe médica. O professor Onofre, sem dúvida, perfaz esses conceitos. Queria passar, então, a palavra para encerramento ao professor Paulo Vencio, presidente do Cremego, para que a gente possa, assim, encerrar a nossa atividade. Professor Paulo Vencio, por favor. Obrigado, professor Valdemar. Agora sim, estou aqui num ambiente mais tranquilo para falar do doutor Onofre. É muito emocionante mesmo. Nós que convivemos com ele aí durante tantos anos, percebemos todas as virtudes que ele tem, que foram faladas aí por todos. Cristina, Vitor, sintam abraçados aí por nós. A última vez que eu vi o doutor Onofre foi lá na casa da Carol, onde eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e agradecer por tudo aquilo que ele já tinha feito por mim, dentro da medicina, dentro do conselho, dentro da Serem, que ele tanto nos ajudou. E assim ele o fez a todos. Quando Cristina fala do homem Onofre, que dedicou a vida à medicina, e às vezes a gente deixa secundário a família, às vezes a gente deixa secundário os filhos, isso é porque a missão que ele entendeu e que a gente entende dentro da medicina são para poucos, viu, Cristina? E ele entregou tudo que ele podia entregar dentro dessa missão. É isso que me faz ter a sensação que o dever dele foi cumprido e que nós temos que seguir o exemplo dele cada vez mais. Quero desejar a todos um bom dia, agradecer a presença de todos que falaram aqui, agradecer a presença dos familiares que não puderam falar, mas que estão aqui junto conosco, e colocar o Cremego à disposição de toda a família, de todos vocês. O que vocês precisarem, é só nos contactar, que nós teremos o prazer de ajudar. Não se sintam nem um pouco constrangidos por isso. Pode me ligar no telefone pessoal, a Carol tem. Então, estarei à disposição de vocês, assim como eu, todos os conselheiros dessa casa. Um grande abraço a todos e que Deus fique conosco. Bem, como último ato, como cristãos que somos, vamos fazer uma oração ao professor Onofre. Gostaria que todos ficassem de pé nas suas devidas posições. E assim encerramos a nossa participação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre. Amém. Amém. Bom domingo. Forte abraço a todos vocês. Um abraço, Cristina. Um abraço, Vitor. Estamos juntos. Forte abraço. Abraço a todos.